Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o Capitão Barbarrala e não se incomode com a cafonice caso você não esteja acostumado, tá? Então, me segue até o final desse vídeo, por favor, porque eu vou estar falando sobre os mentores estão morrendo na escola, na igreja adventista. Então, o que acontece? Eu já tenho um tempo de adventista, todo mundo já conhece, todo mundo que conhece um pouco da minha história sabe disso. Me conhece há mais tempo da internet aqui, tá ligado? Frequento a igreja desde o final de 2010. E uma coisa que eu observei de mudança cultural, né, no meio adventista e também no mundo também, o mundo mudou nesses últimos 14 anos, é que os mentores estão morrendo. E quando eu digo mentor, o que é um mentor? Mentor é aquele cara que te carrega, é aquele cara que te treina, é estilo aquela relação Jiraiya, Naruto, Kakashi, Naruto, aquela relação que é uma pessoa que ela cuida de você, um discipulador. E é isso que eu quero enfocar. Por quê? Quando eu entrei na igreja adventista, eu tive um mentor específico, né? Na verdade, dois. Um deles foi o Claudinei, né? Claudinei Vicente, um cara que teve muita paciência comigo, muita paciência comigo. Até esses dias atrás pedi 100 emprestado para ele para pagar o conserto da minha moto. Caso alguém queira me dar um apoio aí financeiro também, meu Pix se encontra na descrição desse vídeo, tá? lipirat@gmail.com, vai cair na conta do Cleitos, que é a minha. E o que acontece? Qualquer valor, tá? Então, assim, um cara que teve muita paciência comigo, me instigou a estudar também. Um outro, né, um grande amigo, Caio Roberto, cara super 10, um dos homens, assim, que no meio dele é um cara muito incompreendido, mas que todo momento, cara, ele sempre teve uma paciência, sempre teve um extremo respeito. Nunca vi um cara que me respeitasse tanto quanto o Caio, entende? Uma das pessoas que mais me respeitou, assim, um cara que te ouve, que te aconselha, que te puxa a orelha no momento certo. Esse é o Caio, um verdadeiro amigo, mentor e amigo, né? E esses dois homens foram fundamentais para que eu estivesse na igreja hoje. É um cara que, o cara me ligava, eu ligava para ele 11 horas da noite, meia-noite, pro Caio, por exemplo, ligava para ele e falava assim: Caio, acabei de ver um vídeo aqui de um cara sobre isso, isso, isso. O que você acha? Ele fala, manda o vídeo para mim. Na época não tinha Zap, isso eu tô falando 2012, 2013, 2013, 2014. Tô falando desse período. Não tinha WhatsApp. Eu não tinha WhatsApp. Ligava para ele e ele chegava do curso dele 11 horas da noite e assistia o vídeo até 2 horas da manhã para no dia seguinte me responder. Tá ligado? Esse tipo de pessoa, eu sinto que elas não estão mais existindo, elas estão pouco a pouco desaparecendo. E por que isso acontece? Quando a gente olha para a formação, para a minha geração anterior a minha, a geração antes de 2010 de adventistas, o adventista ele era treinado. Não, é o Ururuga. O Ururuga está comendo a ração dele aqui. O adventista ele era treinado a dar estudos bíblicos e a conhecer de Bíblia. Só que de 2010 para frente começou a crescer a TV Novo Tempo. A TV Novo Tempo ela começou a expandir, ela começou a se tornar acessível. Programas como Evidências, Na Mira da Verdade começaram a crescer, a internet veio. E aí o que acontece? A internet ela começou a trazer muita gente de conhecimento. Então hoje nós temos acesso a muita gente de conhecimento. Só que aquele membro comum que se esforçava para estudar, ele está deixando de existir. Por quê? Outras pessoas estão surgindo nessa onda e elas estão fazendo o quê? Estão recebendo estudo da Novo Tempo, que é uma coisa muito positiva. Elas estão, elas estão acompanhando o Rodrigo Silva, acompanhando o pastor tal, acompanhando não sei quem, vendo não sei da onde. E o que acontece? E aquele mentor local, ele está deixando de existir. Está deixando de existir. Então hoje, antigamente você chegava numa igreja adventista e você tinha aquele cara que manjava de profecia. Que manjava, que sabe. Ainda tem. Só que essa pessoa, ela se torna cada vez mais requisitada. É o cara que prega em todos os lugares, é o cara que ele não é daquele. Ele passa a não ser mais da igreja local, sabe? Ele é o cara que está sempre em vários locais, mas na igreja local que ele era necessário, que ele estava ali presente ajudando as pessoas, ele deixa de existir.
Entende? E qual que é o dano disso? O dano disso é que a gente terceirize uma coisa que nos convém. E o que, que é? Ser mentor, sermos fazedores de discípulos. Quando você deixa de ser fazedor de discípulos, e como é que você vai fazer discípulo? Tendo conhecimento. Nós adquirimos conhecimento através dos pastores, disso, daquilo, dos estudiosos e não sei o quê, e não passamos isso nós para frente. E aí, cara, o que acontece? Nós terceirizamos, a pessoa chega até você, o que a maioria da nova geração está fazendo? Faz o estudinho da Novo Tempo, né? Faz o estudinho da Novo Tempo, ou acaba empurrando apenas para uma pessoa só. Então, ao mesmo tempo em que na igreja antes você tinha 10, 15 pessoas, 4, 5 pessoas dando estudo bíblico, hoje esses números foram reduzidos a uma pessoa, a duas no máximo. E isso é preocupante, porque uma igreja que não tem pessoas que dão estudo bíblicos, que não se propõem a ser mentores, é uma igreja que futuramente ela não vai crescer, porque as pessoas elas não vão ter vínculo umas com as outras, né? As pessoas elas criavam vínculos, né? Opa, eu tive estudo bíblico com tal pessoa, mencionei o Claudinei, a igreja que eu me batizei, quase 40, 50% da igreja foi dado estudo bíblico por ele, né? Você olhava para as pessoas, não, tal pessoa teve estudo bíblico com Claudinei, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Você chegar na outra igreja, a outra igreja tinha o cara lá, 2, 3 pessoas que davam estudo bíblico, que sempre estava chegando gente nova. E cada vez menos a gente vê isso. Cada vez menos eu vi e tenho visto isso. E se nós não nos atentarmos a essa situação, eu digo que logo, logo não teremos mais mentores na igreja. Por quê? Uma coisa é do brasileiro que é terceirizar as coisas. Que eu vou dar estudo bíblico? Tem lá Novo Tempo, tem a inteligência artificial chamada Esperança, eu vou dar estudo bíblico, né? Só que muitas vezes a gente reclama da igreja, mas a gente não faz nada para mudá-la. E aí o cara, essa mesma pessoa muitas vezes fala, que eu vou dar estudo bíblico? Tipo, a pessoa ela não faz o básico, mas ela quer ser ancião, ela quer ser diretor de não sei o quê. Mas como é que você vai ser diretor, o ancião, se você não mostra disposição nas coisas mínimas, entendeu? Aí a pessoa fala, tá errado isso, tá errado aquilo, se torna uma pessoa crítica, mas o básico que todos nós devemos fazer, ela não faz, que é levar a mensagem a todos, né? Não tem aquele lema do desbravador, né? Levar a mensagem a todos da minha geração. Nós não estamos fazendo mais isso. E aí, esse negócio de terceirizar para TV Novo Tempo, para estudos bíblicos online, acho ferramentas super interessantes, porque elas atingem pessoas que nós, na igreja local, não atingimos, isso é fato. E não estou tentando desmerecer isso, mas eu estou chamando a atenção de que nós estamos deixando de fazer a nossa parte, porque a instituição como um todo está fazendo a parte dela, e o que é possível, utilizando a internet, ferramentas, colocando gente nas mídias sociais, gente que, né, fazendo sua parte, mas uma coisa é, nós como indivíduos precisamos fazer isso. Precisamos nos preparar, buscar conhecimento, apresentar, porque senão a nossa qualidade cai. Quando a gente olha para os adventistas da década de 70, de 80, que é o que, 40, 50 anos atrás, a gente olha, os adventistas eram tudo bom de Bíblia, cara. O que a gente está fazendo hoje? O que é a nossa geração? Quando eu digo a nossa geração, é a minha, batizados de 2010 para frente, irmão. O que a minha geração de 2010 tem feito? Fala aí, o que tem feito? Você aí que foi batizado de 2010 para frente, o que você tem feito, irmão? O que você tem feito? Entende? É triste a nossa situação. É triste. Então, eu só tô gravando esse videozinho aqui porque eu não gostaria que os mentores morressem. Sério. A gente não pode deixar uma geração sem mentores, né? Essas pessoas que discipulam, que dão estudos bíblicos, nós não podemos deixar morrer. Entende? A nossa situação é um pouco periclitante. A gente tem que parar, repensar.
A instituição sempre pensa nisso, né? Sempre olha para a lição da escola sabatina, sempre olha para os missionários. E é isso. Tá? Só compartilhei minha opinião. Pode ser que eu esteja completamente equivocado, quero saber a sua. Se eu estiver equivocado nas minhas falas aqui, por favor, cara, corrija a gente. Me corrija aqui, desce a lenha aqui no comentário, que o couro é grosso, a gente aguenta. A gente aguenta, entende? E aí eu preciso que você compartilhe esse vídeo, caso tenha gostado. É só uma pequena reflexão, para que a gente não deixe ou não desanime. Se você é daquelas pessoas que dava estudo bíblico e parou, por favor, volte, cara. Volte, porque são pessoas como você que faz a igreja crescer. Faz a igreja crescer, né? Muito tem se preocupado em cantar. Nossa, vamos formar um clube, um coral. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tudo bem, cara, mas... E membros conhecedores dando estudo bíblico. Isso não pode ser esquecido. Quer ter o coral? Pô, legal, o coral é top. Já vi um vídeo de um cara elogiando a nossa música. Beleza. Mas uma coisa é que sempre fez os adventistas serem temidos: conhecimento bíblico. Ah, meu irmão, conhecimento bíblico faz o adventista ser temido. Hoje você é temido por ser conhecedor da Bíblia? Você é referência? É isso. Eu quero soar bem arrogante. Você, no seu meio de trabalho, no seu meio de escola, no seu meio de faculdade, quando eles falam de Bíblia, eles olham para você e falam assim: não, cabra aí sabe de Bíblia? É isso que eu quero saber. Porque senão, meu, estamos indo pro lado errado da coisa. Estamos indo pro lado errado. Porque ser conhecido por música não converte ninguém. É estudo bíblico que faz as pessoas olharem e falar: não, os adventistas têm conhecimento, né? Inclusive o trabalho, por exemplo, do Rodrigo Silva, ele abre portas. Mas a pergunta é: você está preparado para trazer tipo, uma porta que foi aberta pela Novo Tempo, pelo Rodrigo Silva? Você consegue chegar e chamar essa pessoa e dialogar com ela, mostrar que tem conhecimento? Entende? É isso que eu quero saber. É por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui sobre mentores. Compreende? Compreende a cena? Entende? Então, só para pensar um pouquinho. Desde já, Barba Rala agradece. Deixa seu comentário aqui, diga sua opinião. Não se esqueça, se puder fazer uma pequena contribuição, meu Pix está na descrição do vídeo. E um salve aí, um abraço a todos os mentores que ainda sobrevivem, que não deixarão de ser, e não serão esquecidos. Um abraço a todos, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.